Que maravilha! Hoje eu quero falar sobre células inspiradoras. Células inspiradoras. Quantos aqui já tem uma célula inspiradora? Aleluia! Eu creio mesmo que você já tem uma reunião. Quando eu falo célula, eu estou falando de uma reunião de célula. Porque você sabe que a célula, a reunião de célula em si, é apenas 40% da célula, né? A célula acontece durante a semana, com o WhatsApp, com as visitas, com a comunhão, mas aí nós temos essa reunião da célula que acontece uma vez por semana, mas ela é apenas 40%, mas é importante que essa reunião seja inspiradora. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para aprendermos mais sobre células inspiradoras. Células que realmente inspiram as pessoas, células que levantam as pessoas, células das quais as pessoas sentem prazer em participar. Muito obrigado, Pai. Eu já declaro que todas as células da Paz Church Castanhal e região, todas essas células são células inspiradoras, são células cheias do Espírito Santo, cheias da Tua presença, cheias da Tua graça, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ter células cada vez mais inspiradoras, entusiasmantes, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, que maravilha. Você também que está aí na internet, no nosso canal do YouTube, essa palavra é para você também, para a sua célula. Glória a Deus. Você também está convidado para participar do nosso Tadel presencial todas as terças-feiras aqui na Paz Church Castanhal às 19h30. Células inspiradoras. É tão gostoso a gente participar de uma célula inspiradora. Sabe, aquela célula, uma célula inspiradora é uma reunião de célula que quando você sai daquela reunião, você sai com as suas baterias recarregadas, você sai mais entusiasmado, mais cheio de Deus, mais cheio da presença de Deus. É uma célula que tem vida de Deus, amém? E o que faz uma célula inspiradora? Há várias coisas, e eu não posso falar sobre todas elas, por isso eu vou falar apenas sobre três coisas, coisas que fazem uma reunião de célula inspiradora. Bem, não está aqui, mas eu já vou acrescentar. A primeira coisa é um líder inspirador. Sabe, se você chega para fazer a reunião da sua célula cabisbaixo, se você chega desanimado, se você chega apático, sabe, o líder é que dá o tom para a reunião da célula. Você deve ser a primeira pessoa a estar pegando fogo para Jesus. Deixe-me lhe dizer algo: toda a igreja pode estar fria, isso é até impossível de acontecer, mas toda a igreja pode estar fria, menos o pastor, menos o líder. O líder não pode esfriar, o líder tem que estar pegando fogo, o líder tem que estar entusiasmado, amém? Todo mundo na célula pode até estar meio frio, mas o líder não pode. O líder tem que estar cheio de Deus, amém? Tem que estar cheio de Jesus. Na verdade, por que eu disse que é impossível? É impossível porque se você for um líder que tem vida de Deus, algumas pessoas, como sempre, vão estar talvez sem muito ânimo, mas a maioria vai estar animada junto com você, amém? Porque o entusiasmo, a vida de Deus, a unção é contagiante, a alegria é contagiante, amém? Então a primeira coisa, nem está aqui na minha lista, mas eu vou logo te falar: para ter uma célula inspiradora, você precisa ser um líder para cima. E como pastor eu posso ser um líder para cima? Como eu posso chegar e falar com entusiasmo, mesmo vendo várias cadeiras vazias? Você não é guiado pelas cadeiras, você é guiado pelo Espírito Santo, amém? Eu não posso, como pastor da igreja, estar animado só quando todas as cadeiras estiverem cheias. Não, eu estou animado porque eu tenho Jesus, meu nome está escrito no céu, o seu também está escrito no céu, amém? Glória a Deus. Você tem que olhar para as cadeiras que estão preenchidas, você tem que olhar para as pessoas que vieram e não para aquelas que não vieram. As que não vieram vão assistir online,
Vamos crer que toda a igreja vai chegar ao Tadel, mas eu não vou estar feliz só quando toda a igreja estiver no Tadel. Você precisa estar feliz independente das circunstâncias, amém? Então a primeira coisa para ter uma reunião de célula inspiradora é seja um líder inspirado. Eu gosto da palavra entusiasmo, porque a palavra entusiasmo veio do grego, junção de duas palavras, en, que quer dizer em ou com, por incrível que pareça também quer dizer com, e theos, quer dizer alguém que está cheio de Deus. Alguém que está entusiasmado é alguém que, etimologicamente falando, na raiz da palavra, lá na origem da palavra, quer dizer alguém cheio de Deus, alguém que está em Deus, que está com Deus, que está andando com Deus, que tem a vida de Deus, que tem o pulsar do Espírito Santo dentro dele, amém? Nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Eu quero te inspirar, meu querido. Você e eu não podemos chegar para fazer a obra de Deus de forma relaxada, sabe, de uma forma de qualquer maneira. Não, nós precisamos estar entusiasmados, pegando fogo. John Wesley, grande avivalista na Inglaterra, ele disse que ele queria ficar pegando fogo para Deus. Não deixe o fogo apagar na sua vida, amém? Talvez hoje o seu dia foi muito difícil, talvez o dia que você vai liderar a sua célula esteja sendo difícil, talvez hoje o pneu do carro furou, o gás acabou, né? Talvez muitas coisas aconteceram, mas Deus é maior, aleluia, amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, para você ter uma célula inspiradora, você como líder, você não pode ser um termômetro, você precisa ser um termostato. Sabe, há líderes e há seguidores que são apenas termômetros. Sabe, há pessoas que são termômetros, há cristãos que são termômetros. Pastor, qual a diferença do termômetro para o termostato? É muito simples. O termômetro, ele apenas mede a temperatura de um ambiente. Então, há pessoas que quando chegam a uma célula, há pessoas que quando chegam a uma reunião como essa, apenas medem a temperatura do ambiente. Elas dizem, esse ambiente está frio. Esse ambiente aqui não está legal. Esse ambiente da minha célula não está bacana. Olha só quantas pessoas faltaram. Sabe, deixe-me lhe dizer com todo respeito e com carinho, eu vou falar isso sorrindo. Qualquer idiota pode ver problemas. Não precisa ser um sábio para ver problemas, qualquer idiota pode ver. Mas precisa um sábio para resolver o problema, para fazer parte da solução, amém? Então, o membro ou a pessoa que é apenas um termômetro, a pessoa vai chegar na célula e vai dizer, esse louvor não está legal. Minha célula é muito parada. Minha célula não está bacana. Esse Tadel está muito frio. E vai começar a medir a temperatura. Isso é o termômetro. O termômetro é um aparelho, ou um dispositivo, digamos assim, entre aspas, né? Um dispositivo, entre aspas, que é passivo. Sabe, há pessoas que elas são apenas termômetros. Elas chegam a uma célula, elas chegam a um ambiente, mas elas acham os problemas, mas elas não fazem nada para mudar o problema, para mudar a realidade. Deixe-me lhe dizer, um líder não é assim, alguém cheio do Espírito Santo não é assim, alguém que tem Jesus não é assim. Quando você tem Jesus, quando você está cheio de Jesus, onde você chegar, você vai fazer a diferença. Onde você estiver, você vai fazer a diferença, amém? O termostato, ele é diferente. Ele não somente mede a temperatura, ele altera a atmosfera. O seu ar-condicionado, quantos tem um aparelho de ar-condicionado na sua casa? Ou talvez no seu carro, até no seu carro também. Esse ar-condicionado no seu carro, na sua casa, tem um termostato. Ele também tem um termômetro, mas ele tem um termostato. Então você pode controlar a temperatura dentro do seu carro, ou dentro do seu quarto, ou dentro do seu escritório. Como? Você altera a temperatura no termostato. Eu quero que a temperatura aqui esteja a 22 graus. Como é que eu faço isso? Está 28 graus, está quente. Para nós já está frio, né? Mas normalmente 28 graus para a maioria das pessoas está quente. Então você vai
controlar, você vai colocar 22 graus. E aí o que vai acontecer? O termostato vai mudar o ambiente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja um crente termômetro, seja um crente termostato. Mude a atmosfera, mude o ambiente, mude, transforme, impacte a atmosfera. Amém, queridos? Como a gente faz isso? Pela nossa boca. Como Deus transformou aquela atmosfera de caos. É impressionante como tudo volta para Gênesis. Mas como Deus transformou aquela atmosfera de caos, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, um caos. Como Ele transformou isso? Com a sua boca. Então, você não pode chegar à célula e esperar que a sua célula seja uma célula inspiradora se você começa a falar de derrotas. Hoje o dia foi tão difícil, irmãos, você não sabem o que eu passei para estar aqui. Para com esse vitimismo, rapaz. Para de dizer, para com esse mimimi. Você não é uma vítima, você é um vencedor em Jesus. Você tem que contar, é que mesmo passando por esses problemas, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Primeira coisa é um líder inspirador. E pessoa, se o líder estiver inspirado, todo mundo vai seguir o líder. Até quem estiver desanimado vai seguir também. Então, segunda coisa, como é que são as células inspiradoras? São células animadas e descontraídas. Diga após mim: células animadas e descontraídas. Sabe, é muito chato você participar de uma célula. Graças a Deus que eu não sei de nenhuma célula aqui que é assim. Eu estou falando sério, eu estou sendo sincero. Eu não conheço nenhuma célula aqui que seja assim. Mas é muito chato você participar de uma célula que o clima é pesado. Já participou de uma célula assim? O clima é pesado, aquela é formal, parece que todo mundo está acorrentado, está com aquela cara, até o líder e os membros estão com aquela cara de quem chupou limão, com sal, com andiroba. É forte, hein? Sabe aquela cara amuada, aquela cara de boi, que está olhando o pasto seco. Gente, crente não é assim, crente não é enjoado, crente a Bíblia diz que o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus, aliás, ungiu Jesus com óleo de chateação. Foi isso que a Bíblia diz, é isso? A Bíblia diz que o Pai, Deus, ungiu Jesus com óleo da reclamação. Não, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com óleo da alegria. A Bíblia diz que a satisfação do crente é a sua força. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a reclamação do crente é a sua força. Não, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tinha um pastor chamado Jesse Duplantis, nem sei se ele ainda é vivo. Ele era um pastor que ele pregava sorrindo todo o tempo. Ele era muito sorridente. E um dia alguém disse assim: eu vou pegar um pedaço de papel higiênico e vou tirar esse sorriso do seu rosto. É impressionante. Quando a pessoa tem um líder que é cara de pau, a pessoa não gosta. Mas quando tem um líder que sorri, também alguns não gostam. É impressionante isso. Sabe o que o Jesse Duplantis disse? Ele disse: você não tem papel higiênico suficiente para tirar o sorriso do meu rosto, rapaz. Você não tem, não. Amém? Glória a Deus. Então, um líder que sorri, um ambiente leve. E o que faz o ambiente? As palavras. Sabe, quando nunca permita que comece a falar de política na célula. Comece a contar um testemunho, que você tem que dizer amém. Não, a célula é um lugar que você vai usar palavras boas. As palavras criam o ambiente. Você tem autoridade na sua boca para ligar e para desligar. As palavras geram a atmosfera. Na verdade, deixa-me lhe dizer algo mais. As palavras ficam na atmosfera mesmo depois que você saiu. Você fala uma palavra em um ambiente, você sai,
você saiu, mas as suas palavras ficaram ali. É por isso que quando você chega a um lar onde as pessoas são cristãs, onde as pessoas oram, onde as pessoas adoram, talvez a pessoa não esteja orando naquele exato momento, mas o ambiente, a atmosfera é diferente, é uma atmosfera leve, é uma atmosfera suave. É assim que deve ser uma célula inspiradora. É assim que deve ser um Tadel inspirador. Número 2, como é que é uma célula inspiradora? Número 3 agora, né? Número 1, líder inspirador. Número 2, as células são animadas e descontraídas, né? Nada de pergunta filosófica. Mas irmãos, eu vejo que tem muita maldade no mundo. E é verdade, tem muita maldade no mundo. Mas sempre houve, na época de Noé também houve. Uma vez, vou te contar uma história verídica. Uma vez, um missionário que veio da África, ele, acho que foi para a Inglaterra, se eu não estou enganado, ele foi para a Inglaterra, vindo da África, né, depois de servir lá por 1 ano ou 2, e ele começou a contar um monte de testemunho fenomenal do que Deus tinha feito, milagres de Deus, poder de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram ganhas para Jesus. E aí sempre tem um irmão pessimista, não tem? Mas tem muita coisa errada na igreja, tem muita coisa errada na célula. Cara, para de ser pessimista, para de ser estraga-prazer, rapaz. Para de ser o estraga-prazer do negócio. Para de ver o espinho, para de ver de 10 espinhos em cada rosa. Veja a rosa, amém? Não perca a floresta por causa de uma árvore caída, amém? E aí ele começou a falar sobre tudo que Deus estava fazendo. E aí aquele crente que queria ser espiritual, né? Crente sempre tem alguém assim que quer ser espiritual demais. E disse assim: mas missionário, e você não tem problema lá não? Lá na África, o diabo não está fazendo nada lá não? Ele disse assim: meu irmão, eu não peguei um navio para vir da África para cá, para falar das obras do diabo. Eu não sou pregador das obras do diabo, eu sou pregador das obras de Deus. Eu vim trazer as boas notícias do que Deus está fazendo na África. Aleluia, amém, queridos. É a mesma coisa de você. O diabo, ele vai querer te mostrar tudo que está errado na sua célula, e com certeza há. E sabe qual é o erro da célula, ou o erro da igreja? As pessoas, não há outro problema na igreja a não ser as pessoas. Então, se você quer uma igreja sem problema, tire as pessoas. Seja um itinerante, seja um titio, que vai de igreja em igreja em igreja, mas nunca cuida de um rebanho, para saber as dores, para tratar as feridas das ovelhas, para saber que há pessoas que obedecem e há pessoas que não obedecem. Mas o diabo, ele é um estraga-prazer. E muitas vezes o diabo pode até tirar férias, porque tem alguns irmãos que são também estragas-prazeres. A reunião foi ótima, mas ele achou um negócio que foi ruim, e ele quer falar daquilo. Não seja um estraga-prazeres. Número 3, a palavra numa célula inspiradora não é uma mera repetição da pregação. A palavra, o compartilhamento da palavra em uma célula inspiradora não é uma mera repetição da pregação. Sabe, é muito chato ficar só ouvindo a pessoa falar e falar. Parece que tomou água de chocalho, sabe? Parece que foi treinado com um papagaio, não para de falar. Deixa as outras pessoas falarem. Amém, querido? Deixa os outros falarem também. Dê oportunidade. Você que está ministrando a palavra, você é um facilitador. Você é a pessoa que vai conduzir o assunto, para não deixar a pessoa falar do Lula, nem da Lula e nem do Bolsonaro. E célula não é lugar para isso. A gente está ali para tratar de outra coisa. Não é para falar do que o diabo está fazendo. Vamos falar do que Deus está fazendo. Amém, queridos? Que maravilha. Então a palavra nessa célula, em uma célula inspiradora, ela não é uma repetição da pregação, ela é uma
ela é uma palavra, ela é uma reunião ou um compartilhamento da palavra em que todos participam. O líder, ele não fala, e depois ele pergunta: alguém tem alguma coisa para falar? Não, tá bom. Não, ele abre espaço, ele dá oportunidade, ele inspira, ele estimula, ele motiva as pessoas a participarem, mas ele não força a barra. Amém? Não é para você forçar a barra. Ô Moacir, eu sinto que você quer falar alguma coisa. O Moacir vai pensar: que idiota, eu não estou pensando em falar nada. Eu não estava pensando em falar. Como você lê minha mente agora? Como você sabe? Número 3. Uma célula inspiradora tem um tempo de comunhão muito gostoso. Sabe aquele tempo depois, no momento do lanche? Aquele tempo é um tempo de comunhão, para bater papo, né? Por isso que você não pode alongar muito a célula. Você tem que fazer uma célula menor, mais curta. Porque se você terminar a sua célula 9 horas, por exemplo, se você começou 7h30, 19h30, e você levar a sua célula até as 21 horas, às vezes a pessoa já veio do trabalho, já está cansada, ela diz: não, eu nem quero bater papo, eu não vou nem comer, já vou logo para casa que eu estou arrebentado. Não, então faça uma célula um pouco menor, para dar tempo para comunhão, amém? Para bate-papo, para ha-ha-ha. Aí sim pode falar do futebol, pode falar da Lula, pode falar do Bolsonaro, né? E aí, bem, não sei se é bom falar isso na comunhão da célula, acho que não, que vai estragar o lanche. Mas falar sobre coisas boas, ali é o momento de fazer aquele purê de batata, né? Aquele momento de profunda amizade na célula. Você sabe que quando a pessoa abre o estômago, ela abre o coração, ela abre a cabeça, abre-se tudo, não é verdade? Não é em vão que se diz que a mulher ganha o homem pelo pé. É isso que diz? Pelo estômago, não é? Porque se fizer, meu amigo, aí já foi, já era. Glória a Deus. Diga: minha célula é inspiradora.